formei, e agora? Essa é a principal dúvida, dor, principal queixa da maioria dos colegas recém-formados. É a pergunta que eu mais ouço, né? Vitor, me ajuda aí, o que você me sugere? O que eu devo fazer agora enquanto formado? Então, por isso que eu venho aqui falar um pouco sobre esse assunto, que eu acredito que muitos vão se ver nessas histórias. E essa também foi uma dor pessoal, né? Assim que eu tinha formado em fisioterapia, que eu estava lá em Uberaba, também pensava, poxa, quais são as opções que eu tenho para fazer assim que eu tiver me formado. Mas pegando para minha área de atuação, que é a fisioterapia, eu sempre quis, sempre soube que eu queria, que é a área da fisioterapia esportiva. Eu sempre quis trabalhar com o esporte. Então, eu sempre fui muito aberto, me coloquei para experimentar, para ter vivências, ter experiências durante a graduação, mas todas elas cada vez mais me davam a certeza que eu queria atuar com o esporte, com a fisioterapia esportiva. Então eu fui traçando possíveis caminhos a serem trilhados no momento pós-formado, nesse momento inicial de egresso. E com base em tudo aquilo que eu vivenciei, em tudo aquilo que eu conversava com os colegas recém-formados naquele momento, e hoje, olhando para trás, eu penso em algumas sugestões para passar para aquelas pessoas que têm essa dor, têm essa angústia, né? De estou no momento final da minha graduação ou acabei de formar, o que você me sugere? Então aqui vão alguns pontos, algumas questões para refletir a respeito. Então a dica número 1 é: busque uma pós-graduação que te dê capacidade prática, em que você vai atender, em que você vai desenvolver raciocínio clínico. Isso com base na minha experiência pessoal, foi isso que eu fiz. Porém, sei que nessa questão já envolvem alguns pontos importantes, que é ou você vai ter essa a condição de se bancar, se sustentar, alguém te auxiliar nesse período de pós-graduação para você se dedicar a ela, ou você vai ter que desembolsar para custear, para pagar essa pós-graduação que te dê essa condição mais prática, mais alguma condição clínica. Porém, se ela for paga, você provavelmente vai estar tendo esse investimento, vai ser um custo fixo que você vai ter, e esse segundo momento você pode aí sim desempenhar sua atividade trabalhista, né? Então você tem que saber que meio período você vai estudar, outro meio período você vai trabalhar, né? E talvez não seja o suficiente para você se sustentar com a remuneração do trabalho. Então, nesse início, tendo condições, minha sugestão é dedique-se ao estudo. Então, tendo essa condição de ter esse auxílio, com certeza buscar uma pós-graduação que te dê essa capacidade prática. Porém, sei bem que nem todas as pessoas têm condições de conseguir realizar esse tipo de atividade. Seja porque eu não consigo me sustentar, não tenho um auxílio, alguém para me ajudar nesse período de pós-graduação. Bom, nesse caso, minha sugestão é procure cursos que te deem ferramentas, que auxiliem no seu desenvolvimento de raciocínio clínico. O que seria isso? Basicamente, o fisioterapeuta é um profissional com uma caixinha de ferramentas. Nesse caso, cada lesão, cada doença, cada disfunção que eu identifico, eu retiro uma ferramenta da minha caixa para poder auxiliar o meu cliente, o meu paciente, o meu atleta. Nesse caso, se eu só tiver uma ferramenta, eu vou ser muito bom para aquilo que ela foi desenvolvida. Mas se eu encontrar uma outra disfunção, algum outro problema, talvez essa única ferramenta não seja suficiente de melhorar esse problema, de resolver, de solucionar esse problema que eu me deparei. Ou ela até vai solucionar, mas vai demorar demais. Então eu não fui tão prático, acabei demorando muito para solucionar
o problema, essa dor do meu paciente. Então, aumente a quantidade de ferramentas na sua caixinha. Essa seria minha sugestão. Então, busque cursos que te deem essa capacidade prática e vai atender. Mesmo que no primeiro momento, como o meu currículo não é tão bom, talvez eu não consiga ser tão bem remunerado em uma clínica. Mas se nesse local, apesar de não ser tão bem remunerado, você consegue tirar dali alguns princípios, como eu estou aprendendo mais sobre gestão, eu estou aprendendo mais sobre o empreendedorismo, eu estou vendo muitos casos e estou me desenvolvendo com isso, estou aprendendo com outros colegas, já está ótimo. Isso ali vai ser um trampolim para num segundo momento, assim que você tiver mais engajado, tiver mais capacitado, aí sim de repente você pode ir para uma outra clínica ou um outro serviço e nesse caso até, quem sabe, empreender, abrir seu próprio consultório, sua própria clínica. Paralelo a isso, vai procurar também aumentar mais seus atendimentos domiciliares, busque contatos, desenvolver o seu networking para que assim você possa ir atendendo e ir ganhando mão e assim ir aprimorando ainda mais na sua profissão. Então, essas seriam as minhas sugestões para esse início de carreira, esse momento em que o fisioterapeuta se depara com dúvidas, com queixas, angústias. Então, esses seriam os dois caminhos que seriam as minhas sugestões com base naquilo que eu vivi e que eu observei em outros colegas que hoje já têm uma excelente condição, estão super bem e tiveram inícios semelhantes ao meu e talvez ao seu também. Espero ter ajudado, um abraço e até mais.